Olá, minha gente. Hoje, dia 30 de janeiro do ano de 2022, conforme fazemos semanalmente, retornamos aqui com vocês para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nosso endereço situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Todos serão bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, que ocorre todos os domingos a partir das 9 horas. E neste dia, 30 de janeiro, estaremos discorrendo sobre a lição número 5 e temos a grata satisfação de dizer para vocês que lançamos a nossa própria revista, Ebenezer Dominical. E durante este trimestre, estaremos estudando como temática Nova Vida em Cristo. E tenho a honra e o grande prazer de ser o comentarista destas lições. Neste trimestre, estudaremos sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante das adversidades de um mundo tão hostil, do mundo contemporâneo em que vivemos. E o tema da nossa lição de hoje, lição número 5, uma nova vida com propósitos. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 15, versículo 7 do Evangelho de Lucas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como verdade aplicada, registramos que, embora muitas outras coisas são de suma importância para a vida do homem, não obstante, nada se pode igualar à decisão acertada de aceitar Cristo por Salvador da alma, pois tal resulta na salvação eterna da alma e de uma nova vida com propósitos. Destacamos como objetivos desta nossa lição os seguintes: ensinar como tornar-se uma criatura com propósitos, evidenciar sobre a importância de ter uma nova vida em Cristo, esclarecer que uma nova vida com propósitos traz sentido à vida.
Como textos de referências, evidenciamos os seguintes: livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ainda a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E na introdução, escrevemos que quando se toma a firme decisão de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, elabora-se o maior e o mais fascinante projeto de vida futura. É a decisão mais significativa de toda a existência humana, porquanto esse passo irá definir onde se passará a eternidade, quando o Espírito deixar a vida terrena. É uma decisão tão significativa que a Bíblia diz que os anjos de Deus alegram-se no céu. E o título do item número 1: uma vida com propósitos inclui santificação. Quando se toma a decisão de seguir a Cristo, por Ele todos os pecados da pessoa são perdoados. A vida de outrora, escravizada pela natureza pecaminosa, deixou de existir, pois agora se torna servo da justiça e se adquire a plena libertação daquela natureza decaída. Aquela velha maneira de viver não tem mais poder sobre o cristão, porque segue uma nova caminhada na contemplação da cruz de Cristo. Embora antes fosse um escravo daquela natureza condenada ao aniquilamento total, agora, santificado em Cristo, torna-se servo da justiça. A santificação é um processo que estimula o cristão a levar uma vida com propósitos. Uma nova vida em Cristo habilita-o a progredir espiritualmente, almejando a busca pela perfeição moral e espiritual, tendo por fundamento a vida de Cristo, através da operação do poder do Espírito Santo, que passa a habitar
o coração do crente. A santificação ocorre à medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelos frutos do Espírito de Deus, bem como através de uma vida com propósitos e de fiel testemunho ao serviço consagrado a Deus e ao próximo. Item 1.1. Uma vida com propósitos torna em nova criatura. O velho homem tem tudo a ver com a vida de outrora, isto é, a vida antiga que se levava até o instante da decisão de aceitar a Jesus Cristo por único e amado Salvador. Nele se transforma em uma nova criatura e uma nova vida começa a ser desfrutada em Cristo desde o momento da decisão de segui-lo. A experiência deste novo nascimento não foi em virtude da descendência de pais humanos, mas da nova criatura que foi gerada no interior do coração, através da aceitação de Cristo como Salvador da alma. Quando temos a mente e o coração transformados pela ação do Espírito Santo de Deus, revestimos-nos da mente de Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre a mudança dramática que ocorre nas mentes e corações dos homens. Uma vida com propósitos torna-os em novas criaturas, como se Cristo vivesse dentro do ser. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Item 1.2. Falaremos de uma vida com propósitos, requer adoração a Deus. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Uma vida com propósitos traz prazer em adorar ao Senhor. Deus criou-nos para adorá-lo. A nossa natureza nos traduz isto. Nosso ser anela por Deus, com sede e com fome. Nossa alma sente-se saciada através da adoração a Deus. Adorá-lo não se resume em cantar, muito menos bater palmas ou erguer os braços. A verdadeira adoração transforma-se em estilo de vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, disse:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Item 1.3. Uma vida com propósitos requer comunhão com Deus. Uma vida com propósitos requer vivência com a família de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, disse assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Um dos males que afeta a vida moderna é a depressão, chamada de a doença do século. Deus não nos criou para vivermos solitários. Da mesma forma que precisamos viver em sociedade, necessitamos ter comunhão com Deus. Item 2. Uma vida com propósitos requer vida de servo. Uma vida com propósito requer viver para prestar serviços a Deus e à sociedade. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ainda, 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida cristã só adquire sentido quando se envolve na realização do bem ao próximo. O ser humano somente se realiza quando desenvolve a sua faculdade de bem servir a Deus e ao seu próximo. Deus formou o homem para desenvolver o seu ministério de bem servir. Item 2.1. Uma vida com propósitos é compartilhar os sonhos de Deus. Viver uma vida com propósitos significa desincumbir a comissão dada por Deus a cada um de nós. Ou seja, compartilhar os seus sonhos e propósitos para a humanidade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Qual tem sido a nossa missão aqui na Terra? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo, escrevendo segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Item 2.2.
Por que minha missão é importante? A missão que nos foi outorgada por Deus é de suma importância, porque foi uma ordenação dada pelo próprio Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Item 2.3. Vida com propósitos requer dar sentido à vida. Os primeiros filósofos do século VI a.C. já questionavam por que vivemos. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Viver uma vida com propósitos não significa realizações profissionais bem-sucedidas. Não significa colocar em prática o sucesso financeiro. Vida com propósitos com Deus vai além das nossas expectativas. Supera todas estas coisas. Ter vida com propósito significa cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Item 3. Ter vida com propósito é ser filho de Deus. É comum as pessoas dizerem que todo mundo é filho de Deus. Essa afirmativa não expressa toda a verdade. A palavra de Deus é categórica e nos faz compreender que filhos de Deus são os gerados pela água e pelo Espírito. Ou seja, os que reconhecem Jesus Cristo como Filho unigênito, que assumiu a natureza humana, padeceu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu-se aos céus, sentou-se à destra do Pai e nos adotou como filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Item 3.1. Ter uma vida com propósito é ser especial para Deus.
Deus criou o ser humano como um ser muito especial para Ele. Deus nos fez único entre os mais de 7 bilhões de seres humanos existentes hoje na Terra. Ninguém pode se comparar a outro alguém, nem a alguém que já tenha existido. Nem no passado, nem no futuro existirá alguém exatamente igual. Nossas impressões digitais são provas evidentes da sabedoria de Deus. São únicas. Deus as desenhou com riquezas de detalhes para nos fazer especialmente único, diferente de todos. Cada um de nós é uma criatura original de Deus. Item 3.2. Vida com propósitos é ser destinado à vida eterna. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. O apóstolo Paulo descreveu aos Romanos sobre a presciência de Deus como um dos seus propósitos em relação a nós. Ele nos destinou de antemão à vida eterna. O alvo estabelecido por Deus é que fôssemos amoldados à sua imagem e semelhança. Cristo é o nosso referencial de alvo a ser alcançado. Através dele, nos tornamos semelhantes a Deus. Ele é o nosso objetivo maior e paradigma. Crescer até a sua estatura perfeita. Item 3.3. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem o que significa ter uma vida com propósitos. E o nosso tema é o seguinte: vida com propósito é viver para Deus. Ele foi capaz, o apóstolo Paulo, de entender o propósito de Deus para a sua vida. Paulo percebeu a razão da vida e concluiu que só vale a pena viver se a vida for vivida inteiramente para a vontade de Deus. O mesmo apóstolo demonstrou seu desejo de estar para sempre com o Senhor. Mas o dever de produzir muitos frutos para a obra de Deus deixava-o dividido entre ficar ou partir para a glória. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24. E concluindo os nossos estudos de hoje, nesta lição, aprendemos que ter uma vida com propósitos é ter uma vida comprometida com Deus. Precisamos permitir que Deus molde diariamente a nossa vida. Deixá-lo trabalhar o nosso caráter, personalidade, desejos, humanidade e espiritualidade. Ter propósitos com Deus é ter uma vida de santificação, de entrega total e disposição para cumprir a missão de Jesus. Vida com propósitos é compartilhar do seu amor, visando um mundo cada vez melhor. Deus tem propósitos para conosco e para a realização de uma grande obra. Ele nos tem chamado. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ao concluirmos o estudo desta lição, aprendemos que devemos ter os olhos mirados em Cristo, a fim de compreendermos a nossa chamada para levarmos uma nova vida com propósito, seja para nós, nossa família, nossa sociedade. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Assim concluímos os nossos estudos de hoje. E na próxima semana, 1º domingo de fevereiro, aqui retornaremos para falarmos do amor incomparável de Deus. Visite-nos em nosso templo, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, um ponto estratégico do bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Todos os domingos, 9 horas, temos
um compromisso com a escola bíblica dominical. Também o nosso templo no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real, Rio de Janeiro. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E estaremos neste trimestre estudando sobre nova vida em Cristo. Até a próxima lição e que Deus, rica e abundantemente, continue abençoando a todos nós.